Nos anos 60, esse Estado forte, ele começa a se desgastar, começa a surgir críticas pelo excessivo papel do Estado, em algumas coisas que ele não deveria atuar, pelo excesso de gasto dos estados. Então o liberalismo ele vai voltar com muito mais força, vai ser conhecido aqui como neoliberalismo. O neoliberalismo, então, vai pregar fortemente a ideia de Estado mínimo. O Estado não deve intervir, deve por máximo, fazer regulamentações. O Estado não pode produzir nada. Eu não posso fazer serviço de transporte, telefonia. Eu posso, no máximo, fazer uma agência que vai regulamentar o serviço de transporte, serviço de telefonia, mas o Estado mesmo ele deve ter o mínimo de funções possíveis. Nessa nova onda de neoliberalismo, que vai ser o sistema que vai predominar nos dias que você nasceu até hoje, um pensador interessante, muito interessante, que inclusive caiu no Enem há uns 2 anos atrás, e achei estranho porque ele é mais conhecido, e acho que vale a pena comentar rapidamente, é o John Rawls. O John Rawls ele vai pregar, ele vai ser contra, né, qualquer tipo de ditadura, contra o socialismo. Ele vai dizer que, por exemplo, a ditadura não respeita multiculturalismo, democracia. Ele vai falar que o Estado ele deve gerar justiça social. Justiça social para o John Rawls significa equidade. Ou seja, o Estado ele deve ter formas de fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades na sociedade, através das leis. Então esse é o papel do Estado. O papel do Estado não é intervir na economia, é ser mínimo, mas é gerar uma sociedade em que todos possam ter ali condições de ascensão através do seu esforço, através do empreendedorismo. Então imagine o John Rawls no Brasil hoje, né? Se ele tivesse vivo, a decepção com o nosso modelo de neoliberalismo, em que você sabe muito bem que, infelizmente, uma pessoa que nasce numa periferia muito pobre não vai ser médico. Muito difícil, muito difícil. Enquanto o filho de uma pessoa que tem muito dinheiro facilmente vai alcançar uma posição ali com alto salário na sociedade, ou já vai herdar ali possibilidades de ter uma vida farta, né? Então, com certeza, essa desigualdade brutal que o Brasil vive seria uma crítica muito grande do Rawls, que diria que não existem leis ou prática das leis que gerem a equidade, que promovam a justiça social. No Brasil, a era dos Estados fortes começa com Getúlio Vargas, a era Vargas, depois você tem a ditadura militar brasileira, mesmo num período em que na Inglaterra, a Dama de Ferro, o Reagan nos Estados Unidos começa a orquestrar esse neoliberalismo, o Brasil ainda mantém, em virtude da Guerra Fria, seu Estado forte, até 1989. Em 1989, Estados Unidos sai como uma grande vencedora da Guerra Fria, vai fazer um consenso de Washington, que ele vai falar o seguinte: mundo, nós somos a única e grande potência do planeta. Então quem está do nosso lado, está do nosso lado. Quem não está, estar do nosso lado é ser neoliberal. E a principal palavra nesse momento é privatiza. O que estiver na mão do Estado, privatiza. Privatizar é uma empresa pública, eu vendo para o setor privado. No Brasil, então, depois você tem, de 1989, você começa a era democrática, volta das eleições para presidente. Então Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso vão orquestrar esse crescente neoliberalismo no Brasil. E aí começa a se vender uma série de setores que anteriormente era do Estado, muitos escândalos, porque começa a perceber alguns esquemas, como é típico da política brasileira, começa com sucateamento. Sucateamento é deixar não funcionar uma coisa, deixa lá, deixa estragar. As pessoas vão reclamar. Reclamando, a gente fala, o Estado não pode administrar, porque tem muita coisa para administrar. Qual a solução? Dá na mão de empresário, né? Então você tem ali muitos serviços que são vendidos a um custo baixo, empresas que são vendidas a um custo baixo, e ali, infelizmente, alguns políticos, seja do legislativo, também, que depois tem campanhas financiadas por empresas que tiveram essas vantagens, né? Talvez a Vale do Rio Doce seja o maior exemplo ali, uma empresa extremamente lucrativa que foi vendida
um preço muito baixo, como se você tivesse uma mina de ouro no seu quintal e vendesse por R$1, por R$10, né? Acabou se tornando um escândalo, dentre outros. Esse se destacou bastante. O Brasil, então, começa essa era das privatizações, vai se ampliando as desigualdades sociais, né? O neoliberalismo aqui não se torna flores como em outros lugares do mundo. Beleza?